O arvorecéu, como é grande, aquele lugar era um lugar muito quente, só areia. E era um lago poente e ficava dando sol na varanda. Mas durante as noites a gente botava a mesa lá fora para jantar, olhando as estrelas, que é coisa rara ainda ver estrelas hoje, né? A cidade aqui ainda permite que de vez em quando a gente veja estrelas. Esse pátio, ele antes era muito árido, muito quente. E o sol, quando chegava próximo das 4 horas, ele entrava muito para dentro da varanda e a gente não conseguia utilizar a metade da varanda. Então, havia muito o debate em família do que fazer com esse espaço. Minha mãe queria utilizar durante o dia, queria fazer um caramanchão, ou seja, ela queria cobrir aquele espaço para a gente ter uma sombra e ter a presença de alguma planta em cima. Já eu dizia, não, mas não é, o mais importante não é isso, a gente precisa ter árvores, a gente precisa ter plantas, porque aqui isso é cimento e areia. Então eu queria trazer esses elementos. E a minha irmã, ela dizia, não, mas o interessante é a gente utilizar esse espaço à noite, para ter uma mesa e ficar jantando, olhando a lua e as estrelas como a gente usava antes. E ele, inteligentemente, ele disse assim, saio do contexto que eu vou criar um produto para vocês. E aí ele criou esse arvorecéu. O Ronaldo criou um projeto onde tem árvores estilizadas feitas com eucalipto, tem a parte que abre e fecha, que é a parte, e sombra durante o dia. Aí eu pensando nessas 3 funções que foram colocadas, eu sugeri um projeto que reunisse essas 3 funções e assim eu pudesse agregar a todos. E foi aí que surgiu o espaço Árvore-Céu, né? De árvore e de céu. Os pilares que sustentam têm os formatos de árvore, como as árvores que eu queria colocar, e saem de dentro de uma grande jardineira. A coberta que a minha mãe queria, que seria uma espécie de um caramanchão, para filtrar a luz do sol, eu utilizei a palhinha, em cima tem uma telha transparente, a luz passa, mas gera sombra. E à noite a gente abre o teto e vê a lua e as estrelas. E que faz essa ponte, essa integração entre a cozinha e o deck. Tudo isso foi feito na serraria local aqui da Taíba, né? Nós temos uma tradição muito boa aqui de madeira. Isso tem uma razão. Seu Geraldo Mariano era um pescador antigo, que ele fazia umas jangadas lindas e todo mundo pedia para ele fazer. E então a coisa evoluiu e ele abriu uma marcenaria que ele criou 12 filhos. E esses meninos nasceram em cima de coisas boas, de todas as coisas de madeira. Infelizmente ele faleceu. Mas os filhos mantêm essa tradição. E eles se separaram inteligentemente. Um ficou encarregado das esquadrias, as nossas esquadrias são esplêndidas. Outros dos móveis, outros de cobertas, outros de gostar de coisas de arte, como o Ronaldo. São 2 meninos, são netos dele, da idade do Ronaldo, que eles vinham para cá e eles fizeram eles mesmos fazendo isso. Fizeram na serraria e depois veio para cá. E parte disso veio num guindaste, içado, pronto. E essa herança a gente herdou do nosso avô, de Geraldo Mariano. Foi pioneiro na época, né, na década de 70 mais ou menos, aqui na região. Fez muitas portas, esquadrias aqui na Taíba. As primeiras casas da Taíba foi ele que forneceu. E, inclusive, essa casa aqui foi meu avô que fez as esquadrias. Essa casa tem 50 anos.
E foi meu avô que fez as esquadrias. A gente começou, o nosso pai, que na verdade o meu avô passou pro meu pai pegou e ele passou pra gente. E nós pegamos o talento dele, na verdade, porque a gente tinha muita facilidade de pegar serviço, só em ver, não precisava nem estar ensinando. A gente às vezes já conseguia fazer o serviço sem ter muito ensino, assim. A gente continuou fazendo alguns serviços especiais. Inclusive nós fizemos a Voz Céu desse ano porque nós consideramos um serviço especial que ninguém queria fazer na época. Aí a gente topou, porque a princípio nós íamos conhecer apenas o madeiramento. Só que esse ano não encontrou ninguém que conseguisse fazer, a gente topa fazer isso. Realmente, os funcionários dizem que é o altar das famílias, aquele lugar. É o altar. As pessoas chegam ali para comer e ficam naquela conversa fora gostosa. Principalmente à noite, porque a gente abre o telhado. Passou de ser um espaço sem nenhuma utilidade para ser um dos espaços da casa em que as pessoas mais permanecem. Então é um espaço super agradável, super ventilado, muito aconchegante.